Fala pessoal, professor Rafael Meneghelli aqui e hoje vamos falar sobre a NR6 que trata do EPI, né? O equipamento de proteção individual. Para essa norma, inicialmente foi criada uma comissão tripartite pela portaria CIT número 11, com o objetivo específico de avaliar as solicitações de inclusões e exclusões dos equipamentos no anexo 1 da NR6, que classifica os equipamentos enquanto EPI, além de definir quais desses equipamentos seriam passíveis de restauração, lavagem e higienização conforme o disposto no então item 6.1.0.1 da norma. Essa comissão ainda foi substituída pela Comissão Nacional Tripartite, a CNT, da NR6, a qual, além de avaliar o enquadramento de EPI, tinha como objetivos acompanhar o programa de avaliação da conformidade dos equipamentos de proteção individual no âmbito do Sinmetro, apreciar e sugerir adequações sobre a harmonização dos regulamentos técnicos com as normas aplicáveis, ainda elaborar propostas para aperfeiçoamento e atualização da NR6, dentre outros. Falando especificamente da norma, no item 6.1 nos diz que todo equipamento destinado à proteção do trabalhador submetido em risco de ameaçar a saúde e segurança no trabalho. Ainda, falando no item 6.2, diz que o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, o CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho. Temos, portanto, no item 6.1.1, o texto que descreve o EPI ainda conjugado. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos. Como exemplo de EPI conjugado, podemos citar o capacete acoplado com um abafador tipo concha. Esse é um dos exemplos de EPI conjugado. Lá no item 6.3, ainda nos diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado, ou seja, aquele bem dimensionado para a ação, ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Porém, existe um caso onde o EPI poderá ser cobrado do trabalhador, quando o trabalhador fizer mau uso desse equipamento. Na própria CLT, você tem que, lá no artigo 462, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando esse resultar de adiantamentos, de dispostos, de leis ou de contrato coletivo. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Repare bem que para haver a legalidade é preciso que esse fato tenha sido objeto de acordo entre as partes. Quando o empregado assina que está ciente do seu dever de cuidar do equipamento, aí já temos um acordo entre as partes. Ainda na NR6 temos o seguinte: lá no item 7.1 cabe ao empregado quanto ao EPI: a. usar utilizando-o apenas para a finalidade a qual se destina, b. responsabilizar-se pela guarda e conservação, c. comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e, o item D, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Ainda quando citamos a NR1, temos lá: cabe ao empregador B. usar o EPI fornecido pelo empregador, D.
colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras, as NRs. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior. Por fim, antes de cogitar qualquer tipo de cobrança de EPI, a empresa precisa se documentar. É preciso que tenha um termo assinado pelo próprio funcionário. No termo, o funcionário tem que se comprometer a usar e cuidar do EPI que lhe foi confiado. Esse termo pode ser colocado juntamente na ficha do EPI, né? Um ponto importante aqui é que ainda no item 6.3 nos diz que EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Ou seja, aqui a norma não fala nada sobre EPI novo, mas sim em perfeito estado de conservação e funcionamento. Dessa forma, a empresa pode sim fornecer EPI usado, desde que esteja em perfeito estado de conservação e funcionamento. Outro ponto importante, ainda no item 6.3, onde a norma deixa bem claro sobre o uso dos EPIs. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E C. Para atender a situações de emergência. Em resumo, o EPI definitivamente não será o grande salvador do trabalhador. Somente quando for inviável a segurança atuar de forma coletiva é que o EPI será fornecido. Ou seja, o EPI ele é considerado uma forma de proteção transitória. É uma obrigação da empresa definir o período também da troca desses EPIs. Por mais que o fabricante oriente, por exemplo, 1 ano para o tempo de uso útil daquele determinado EPI, a empresa também precisa verificar o seu processo de trabalho. Será que no seu tipo de trabalho, aquele EPI realmente vai durar 1 ano ou vai durar 6 meses? Em resumo, a melhor opção para periodicidade de troca de EPI sempre será o próprio fabricante. Temos ainda um ponto importante, que é o treinamento sobre o uso e guarda e conservação do EPI. Não adianta nada o empregador punir o funcionário se nem ao menos o ensinou como fazer o uso de forma correta. No caso do treinamento, para efeito de documentação, se faz necessário uma lista de presença em treinamento. E se o funcionário fizer mau uso e se extraviar ou danificar o EPI de propósito ou por descuido, nesse caso, o empregador pode fazer valer o seu direito, o direito de cobrar o uso e até cobrar pelo EPI desde que tenha provas do acontecido. Note que, conforme a legislação mostrada, o empregado tem o dever de se responsabilizar pela guarda do EPI. E é claro que quando ele não faz a sua parte, ele pode responder por isso. Todos os funcionários também precisam ter aonde guardar esses EPIs. Como que o funcionário pode ficar responsável pela guarda do EPI se não tem um local para isso na empresa? Antes de cogitar a cobrança, verifique se a sua empresa disponibiliza lugar ou armário onde o funcionário possa guardar esses EPIs. Por fim, a empresa pode cobrar o EPI extraviado desde que tenha provas de que o EPI foi realmente extraviado e desde que tenha provas que cumpriu a sua parte. Qual é a parte da empresa que deve ser cumprida? Conscientizar o trabalhador, fornecer o EPI para o trabalhador, documentar o fornecimento de forma adequada, ter provas de extravio do EPI. Cumprindo todos esses itens acima, a empresa estará legalmente segura para proceder com a cobrança.